Olá, estudantes do sexto e sétimo ano. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E eu trago para a gente estudar hoje a unidade temática Grandezas e Medidas. Conteúdo: perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado. Então vamos entender um pouco esse assunto, mas primeiramente vamos pensar um pouco. Se liga aqui no problema que eu trago hoje. Tem um quadrado com lados medindo 5 centímetros. Ao triplicar esses lados, percebi que o perímetro também triplicou. Então, eu posso concluir que a área desse quadrado também triplicou? Opa! Vamos lá, né? Vamos entender primeiro o assunto para poder a gente resolver esse problema. Veja que a gente está com um quadrado, né? Com os lados medidos 5 centímetros. Ele diz que ao triplicar esses lados, ele consegue perceber que o perímetro também triplicou, mas ele quer saber se isso ocorre também com a área, né? Aumentando o lado, né, do quadrado, triplicando aí o lado do quadrado, será que vai triplicar também a área? Então vamos lá, vamos, né, entender o que eu estou trazendo aqui hoje para que a gente possa resolver. Vai pensando daí, vendo toda a solução e já imaginando a resolução desse problema. O que é perímetro de uma figura plana? A gente precisa trazer aqui, lembrar, perímetro de uma figura plana. E a gente vai trazer o perímetro do quadrado mais especificamente, tá? Eu limitei ao quadrado porque a gente tem várias figuras planas, mas hoje a gente vai trabalhar especificamente em cima do quadrado, tá? Então, o que é perímetro de uma figura plana? É a linha que forma o contorno de uma figura traçada num plano ou numa superfície, ou seja, é a soma da medida dos lados de uma figura. Então, para que a gente possa perceber essa relação do que é perímetro, né, a gente pode chamar também da medida do contorno de uma figura, tá? Por que isso? Porque a gente também tem aí a relação de circunferência, que não tem lados, e que eu posso saber, né, a medida aí do comprimento da circunferência, que vai para a relação de perímetro. Mas aqui a gente vai tratar especialmente do quadrado, tá? Então, a gente vai fazer essa relação aí, né? Que o perímetro do quadrado corresponde à soma dos 4 lados dessa figura plana. Então, aqui, ó, para eu fazer o perímetro, eu preciso saber a medida desse lado, que vai ser igual a esse lado, que vai ser igual, e aqui também, ó. O quadrado não tem as mesmas medidas, né? Os lados têm a mesma medida. Então, eu só vou fazer o somatório desses 4 lados, beleza? Mas vamos seguir, que tem muito mais para a gente compreender. O xadrez, vamos a um exemplo, tá? O xadrez é considerado mundialmente um jogo de estratégias que utiliza um tabuleiro quadrangular, conforme ilustra a figura a seguir. Considerando que todos os quadrados que compõem o tabuleiro, pretos e brancos, possuem 3 centímetros de lado. Qual é o perímetro desse tabuleiro de xadrez? Opa, professor, eu não sei a medida desse lado completo. Eu não sei a medida desse lado. Eu sei que é um quadrado. Então, se eu descobrir um dos lados, eu vou saber a medida dos outros lados. Então, a única referência que a gente tem é que cada quadradinho, sejam eles pretos ou brancos, medem 3 centímetros. Já é uma referência. Se cada quadradinho desse aqui, o lado dele mede 3 centímetros, então eu posso dizer que aqui também mede 3 centímetros, esse outro 3 centímetros e assim sucessivamente. Então eu preciso saber quantos quadradinhos eu tenho na vertical e na horizontal para poder fazer esse cálculo, beleza? Então vamos seguir. Então se liga aí a essa relação do cálculo de perímetro que a gente traz hoje. Se a gente observar, aqui não tem 3 centímetros, que é o lado desse quadradinho aqui menor. Então, se esse quadradinho é igual ao de cima, também vai ter o lado 3 centímetros. Quantos quadradinhos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se
eu tenho 8 quadradinhos, em que cada um mede 3 centímetros de lado. Então, ó, 3 vezes 8 é igual a 24 centímetros, né? Dá no mesmo, ó, 3 mais 3, mais 3, mais 3. É como se eu estivesse fazendo o quê? Somando 3, 8 vezes, né? Então, aqui, ó, 3 vezes 8, 24. Aqui também tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Percebam que ele é um quadrado que tem os lados iguais. Se aqui mede 24, então esse lado vai medir 24, esse lado vai medir 24, esse lado vai medir 24. Aí basta fazer o quê? O perímetro desse tabuleiro de xadrez será 24 mais 24 mais 24 mais 24, que é igual a 96 centímetros. Ou 4 vezes o número 24. Se o número que está se repetindo aqui, né, em cada lado é 24, como eu disse, ó, 24 nesse lado, esse e esse, é a mesma coisa que eu estar fazendo a multiplicação 4 vezes 24. Ou seja, 4 vezes 24 é igual a 96. Então, eu posso tanto usar a adição, como é uma adição de parcelas iguais, lembram lá? A adição de parcelas iguais, eu transformo numa multiplicação, em que quantas vezes aquele está se repetindo? 4 vezes é a repetição, vezes o número representado. Ok? Fica 96 centímetros. Então, vemos que perímetro é a linha que delimita uma superfície e para calcular o perímetro de figuras planas, basta somar a medida dos seus lados, tá? Então, vamos seguir. Seguindo com todo esse conteúdo que a gente está trazendo hoje, vamos aqui, então, firmar como é feito o cálculo e a fórmula que a gente utiliza para o perímetro. Lembre-se que o quadrado é um quadrilátero regular que apresenta lados com as mesmas medidas, né? A gente já viu isso, ele é congruente, possuem os lados iguais, né? Que possuem as mesmas medidas. Assim, essa figura é composta por 4 ângulos retos, né? 4 ângulos de 90 graus. Então, para o cálculo do perímetro do quadrado, eu utilizo a seguinte fórmula: P de perímetro é igual a L mais L mais L mais L. Ou seja, eu adiciono os 4 lados. Ou perímetro P é igual a 4 vezes L, porque eu tenho 4 lados e vou multiplicar pelo valor desse lado, tá? Onde P é o perímetro e L é a medida do lado do quadrado. Beleza? Até aí tudo bem? Vamos seguir. Para que a gente possa entender essa relação de proporcionalidade do perímetro, quando eu aumento ou duplico, triplico ou faço o inverso, né? Divido por 2 ou divido por 3. Então, eu preciso lembrar também da área do quadrado. Vejam que lá no problema ele pede para fazer a relação para saber se a área também triplicou. A área é dada pelo produto de 2 lados, largura e comprimento. A gente já trouxe isso aqui nas aulas anteriores. E só para relembrar, tá? E fazer a associação com o que a gente quer. E como o quadrado tem os 4 lados iguais, temos que a área do quadrado é igual a L vezes L ou A igual a L elevado ao quadrado. Ou seja, eu preciso de quem? Comprimento e largura, né? Preciso dessas duas dimensões para a área. Multiplicando essas duas dimensões, eu encontro a área do quadrado. Vamos a esse exemplo aqui, ó. Sou um quadrado com área igual a 36 centímetros quadrados. Qual é meu perímetro? Opa, professora, falou grego aí. Como é que eu vou saber que eu não sei a medida do lado? Gente, se eu tenho que a área é 36 centímetros quadrados, o que é que a gente vai fazer? Ó? Se a área do quadrado é o produto de 2 lados do quadrado, precisamos pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 36. Quem é que multiplicado a ele mesmo vai dar 36? 36 é um quadrado perfeito, né? Se eu tiro a raiz quadrada de 36, eu vou ter quem? 6. 6 vezes 6, 36. Percebam que o lado desse quadrado é 6 centímetros. O comprimento é 6 centímetros. A largura é 6 centímetros. Então, A é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36.
Descobrindo o lado, eu posso fazer o perímetro? Posso, porque é um quadrado. Se eu descobrir esse lado aqui, aqui também é 6 centímetros, aqui também é 6, aqui também é 6. Então, eu tenho 4 vezes o número 6. Ou 6 mais 6 mais 6 mais 6. 6 vezes 4, 24, ou 4 vezes 6, 24, dá no mesmo, né? Lembram lá que na multiplicação, a ordem dos fatores não alteram o produto. Beleza? Então, 4 lados, eu vou multiplicar o valor do lado, ao valor do lado. 4 vezes 6, 24. Então, vamos lá. Vamos para mais um exemplo. Agora eu quero aqui, né, fazer a relação de aumento do lado de um quadrado, tá? Tanto para a relação de área, quanto para a relação de perímetro. Vamos lá. Fui um quadrado com lado igual a 4 centímetros. Duplicaram meu lado, de modo que minha área agora é... Eita, o que é que a gente vai fazer? Ó? Eu sou aqui, presta bem atenção nesse quadrado aqui, ó. Lado 4 centímetros, né? Se é 4 centímetros, a área vai ser 4 vezes 4, 16 centímetros ao quadrado, tá? Se eu aumento, né? Aqui no caso, dupliquei. Vou duplicar o lado desse quadrado. Se eu estou duplicando, né? Vai ser 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Olha, 4 mais 4, 8, não é isso? 4 mais 4, 8. Veja o que eu consegui fazer com que o lado ficasse 8. Dupliquei. 4 vezes 2, 8. Certo? Quando eu dupliquei, esquece esse lado aqui de 4 centímetros, eu fiquei com um quadrado 8 por 8, não foi isso? Ó, largura e comprimento, ó, 8. 8 vezes 8, 64. Gente, se eu dupliquei o lado do quadrado, aconteceu da área ser duplicada? Não. A área aqui passou a ser 4 vezes maior do que a área do quadrado menor. Então, a gente pode perceber que a área do quadrado maior ficou 4 vezes maior, né? Ficou 4 vezes a área menor, do quadrado menor, tá? Então, o que é que a gente percebeu aqui, ó? 16 vezes 4 aqui, ó, aumentou, ó. 16 vezes 4 vai dar 64, não é verdade? Então, o que é que ocorreu? Se eu dupliquei, né, aqui, o lado do quadrado menor, né, a área, ela não foi duplicada. Se liga nisso aí, tá? É importante para que a gente possa entender. Vamos entender agora para que a gente possa relacionar com o nosso problema. Duplicaram os lados, mas a área, como podemos ver, não. Percebemos que ao duplicar o lado, a área quadruplicou, certo? A área ficou 4 vezes maior, tá? Então, ó, a gente vê aqui essa relação de que se eu aumento o lado do quadrado, duplico, triplico, a área não vai ocorrer isso, tá? A área ela vai ter um aumento maior. Veja que aqui foi 4 vezes, né, 16, ou seja, 4 vezes a área desse maior foi 4 vezes a área do menor, tá? Deu para entender? Vamos seguir. Com isso, a gente pode solucionar o nosso problema, porque para o perímetro a gente vai entender agora o seguinte. Tem um quadrado com lados medindo 5 centímetros. Lembram lá? Que é o nosso problema. Ao triplicar esses lados, percebi que o perímetro também triplicou. Então, eu posso concluir que a área desses quadrados também triplicou? Não. Vamos ver como é que a gente vai resolver. Veja um quadrado menor aqui, ó. O lado dele é 5 centímetros, não é isso? Confere. Se eu fizer a área desse quadrado aqui, vai ser 5 vezes 5, 25 centímetros ao quadrado. Se eu fizer o perímetro, eu vou somar os 4 lados, né? 4 vezes 5, ou 5 mais 5 mais 5 mais 5. O 5, 4 vezes, tá? Então, 4 vezes 5, 20 centímetros é o perímetro. Tripliquei o lado desse quadrado, ou seja, aqui 5... Aqui mais 5, aqui mais 5. Fiquei com quem? Lado 15. Veja que o quadrado triplicou, não é verdade? 3 vezes 5, 15. Triplicou. Então, ó, 3 vezes 5, 15. É o que eu aumentei aqui, ó. 5 mais 5 mais 5. 3 vezes o número 5 vai dar 15. Então, o lado ficou 15. Se o lado ficou 15,
Tirando o perímetro desse lado, agora esquecendo esse menor e observando o quadrado maior verde claro, o que é que a gente tem? Ó? 15, 4 vezes, não é isso? 15 mais 15 mais 15 mais 15. 15, 4 vezes, eu vou ter quem? 60 centímetros. Analise o seguinte, gente, no perímetro. 20 é o perímetro desse quadrado menor. 60 é o perímetro do quadrado maior. Triplicou o perímetro? Sim. Se eu tripliquei o lado do quadrado, eu tripliquei o perímetro. Por quê? Se o perímetro desse quadrado menor é 20, e se eu multiplicar aqui por 3 não vai dar 60? Então, isso aí confere no que ele diz, né? Percebi que o perímetro também triplicou. Então, o perímetro vai sim duplicar ou triplicar, vai depender do que eu vou escolher aqui para fazer, tá? Mas a área, não. Vamos observar a área. Ó. A área desse quadrado menor, como eu já disse, é 5 vezes 5, 25. E a área do quadrado maior, 15 vezes 15, 225 centímetros quadrados. O que é que ocorreu com a área? Percebam aí que a área não triplicou. O que é que ocorreu? Como podemos ver, a área não será multiplicada pelo mesmo fator em que o lado do quadrado foi multiplicado. Então, a área, se eu for multiplicar lá 25 vezes 3, não vai dar 225. Como o lado do quadrado foi calculado, né? Eu tinha o lado 5, multipliquei por 3, ficou 15. O lado, né? O novo lado do quadrado novo. Então, percebam que a área não ocorre isso. Apenas o perímetro é que fica multiplicado pelo mesmo fator. E isso se aplica para as reduções de medida também. Ou seja, se eu quiser dividir, né? Eu tenho ali 15. Se eu quiser reduzir para um quadrado, né? Para aquele quadrado menor. Se eu quiser fazer o contrário aqui, deixa eu só voltar para vocês verem a imagem. Se eu tivesse aqui o quadrado maior e quisesse reduzir para esse menor, né? Aí sim também poderia ser feito, né? Com a relação do perímetro. E aí eu vou encontrar, né? Essa mesma situação, mas a área não. Esta relação entre o lado e o perímetro se chama proporcionalidade. Note que 60 é o triplo de 20, enquanto 225 é 9 vezes maior que 25. Então, percebam aí que não triplica a área, mas o perímetro, sim. Então, há uma proporcionalidade entre os lados, né, do quadrado para a relação do perímetro, mas da área, não. Logo, todo o perímetro de um quadrado é diretamente proporcional à medida do seu lado. E a área de um quadrado não é diretamente proporcional à medida de seu lado. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Todo o perímetro de um quadrado é diretamente proporcional à medida do seu lado e a área de um quadrado não é diretamente proporcional à medida do seu lado. Isso que a gente aprendeu hoje. Pesquisa mais, conversa com os professores de vocês, que é muito importante isso para aumento e redução de uma figura plana. Né? E aí você consegue perceber na relação do cálculo de perímetro, na relação do cálculo de área, se há proporcionalidade ou não. Beleza? As referências da aula de hoje e para você, o meu abraço. E eu espero encontrá-los mais uma vez na próxima terça. Até lá!